livro de Gênesis. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Antes de estar lendo aqui, há uns 10 dias, até uns 10 dias atrás, eu tive um sonho, irmãos. E eu quero estar compartilhando esse sonho com os irmãos nesta noite. Aí, irmão, eu quero compartilhar esse sonho com os irmãos nesta noite, irmãos, que tem a ver com essa palavra, irmãos. Eu me acordei, presbítero Antônio, glorificando a Deus em cima da cama e dizendo: Senhor, eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno. Tem uns 10 dias. E nesse sonho, irmão, Deus me deu uma palavra. Eu me acordei depois desse sonho ali, glorificando a Deus na cama. Aí fui para o joelho orar e eu disse para Deus: Deus, eu não mereço. Eu não mereço ter um privilégio desse. O Senhor me dá uma palavra através de um sonho como esse. Eu quero dizer para vocês nesta noite, irmãos, eu e você, nós somos privilegiados por Deus. Aleluia. Nós fomos alcançados pela misericórdia e pela graça do nosso Deus. Aleluia. Eu falei: Deus, eu não mereço, Senhor, que o Senhor me mostre um sonho desse, e o Senhor mesmo sonho, o Senhor me use dessa maneira. Irmãos, quando eu estou orando, eu peço muito a Deus, para Deus Ele me dar autoridade naquilo que eu falo, me dar ousadia naquilo que eu falo, que eu não venha ter dúvida. E no sonho, irmãos, eu fiquei admirado da forma que Deus Ele me usava para estar pregando a palavra dele, testificando dele, testemunhando dele, irmão. E aí eu me acordei, eu fui para o joelho e fui orar e agradecer a Ele. O Senhor colocou no meu coração, e a palavra que Deus colocou no meu coração através desse sonho foi essa palavra: a criação. Aleluia. A criação Ele colocar no meu coração. Quando eu me acordei, eu falei: amém. Só que eu sempre li aqui o livro de Gênesis, aqui o começo da criação, eu não entendia muita coisa. Mas eu peguei a Bíblia nesse dia e eu folhei, e Deus Ele me revelou algo e eu preciso passar para os irmãos. Glória a Deus. E no sonho, irmão, dizia que um homem, ele me chamava para ir fazer um trabalho para ele, irmã Marlene. Só que esse trabalho era no mato, era como se eu estivesse lá em Alagoas no tempo que eu trabalhava no campo. E lá no mato, lá no campo, lá quando nós trabalhávamos, tinha um mato chamado mata-pasto. É um mato que é onde ele nasce, pastor Jacob, não nasce outro mato. Por isso que fala mata-pasto. Aí esse homem, no meio desse lugar, ele dizia bem assim: olha, vem dar um orçamento para mim nesse serviço, quanto que você me cobra para estar fazendo esse trabalho? Só que quando eu ia chegando perto dele, irmã Marlene, ele dizia bem assim: olha, tem cuidado, porque nesse mato tem cobra. Nesse mato tem cobra. E quando eu olhava assim para mim, eu vi uma cobra muito grande, irmã Marlene. Essa cobra ali, como daqui, ali no canto ali, e ela era meio que amarelo com verde, com umas bolas brancas assim. E ela olhava para mim assim, olhava para ela, eu não encostava. Só que quando eu olhava de lado assim, eu via do meu lado outra bem maior. E essas duas cobras, de repente, assim, eu olhava, elas vinham para cima de mim. Quando elas vinham para cima de mim, eu repreendi ela em nome de Jesus. Quando eu repreendi, irmã Marlene, era como se alguma coisa me desse poder de voar. Algo me pegava assim, me fazia voar desse lugar assim. Eu saía, me arrancava do meio dessas cobras, e eu saía voando assim, e eu parava numa cidade. Eu não lembro que cidade era essa, mas Deus me colocava assim, como se eu vinha voando. Eu creio que foi Deus que me tirou do meio dessas cobras, e não deixava que essas cobras me tocassem ou me pegassem, e me levava para um lugar distante daquelas cobras e me colocava no lugar. Quando ela me colocava no lugar, algumas pessoas, meu marido, via que eu estava voando. E quando elas viam que eu estava voando, saía de dentro de casa e vinha para onde eu estava, porque naquele mesmo momento eu parava assim, algo me colocava ali de pé. E quando me colocava de pé, as pessoas vinham de onde estava eu, vinham de meu encontro. Eu lembro de duas pessoas que na hora eu preguei para eles. No meio dessas pessoas eu lembro de duas fisionomias que apareciam diante de mim. E olhavam para mim. Quando eu olhava assim na frente, assim tinha um homem alto. Quando eu olhava, sabe quem era, irmãos? O Didi. O Didi dos Trapalhões. Aí eu olhava do meu lado, isso na minha frente. Quando eu olhava na minha direita, irmã, eu vi ali um homem vestido de
terno e gravata, terno cinza. E essa pessoa que estava ali, eu não via o jeito do rosto dele, mas era um homem branco, e algo dizia para mim que era o prefeito de São Vicente. Glória a Deus. E ali eu falava, aquelas pessoas falavam bem assim para mim, irmã Marlene: você é um bruxo. Para você sair voando desse jeito assim não pode, você é um bruxo. Eu dizia: será que eu sou um bruxo mesmo? Eu sou um servo de Deus. Eu prego a palavra do Senhor. Vocês sabiam que para Deus nada é impossível? Deus, Ele é o Criador. Eu falava para essas pessoas: Deus, Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o universo, Ele criou as estrelas. E ali em mim, irmãos, uma autoridade muito grande. Eu começava a pregar para aquelas pessoas. E eu lembro que o Didi, ele falava para mim assim: você é um bruxo, porque não tem condições de você sair voando dessa forma. Eu falava bem assim: você acha que eu sou bruxo? Então vê só o que é o poder de Deus. E na hora assim, irmãos, eu olhava na minha mão esquerda assim, tinha uma marreta. Uma marreta, pastor, que parecia aquelas marretas de 7 quilos que nós derruba a parede. Eu falava: você quer ver uma demonstração do poder do Deus que eu sirvo? Olha só o que o poder do meu Deus ele pode fazer. Quando eu soltava a marreta assim, irmãos, essa marreta ela saía flutuando. Ela saía flutuando. Eu dizia: sabe o que é isso? É o poder do Deus que eu sirvo. Aleluia. É o poder do Deus que eu sirvo. Eu falei: todo o poder está na mão do Deus que eu sirvo. Aleluia, Jesus. Eu olhava para ele assim, eu dizia: olha para o céu. Eu dizia: olha, quem fez esse céu foi o meu Deus. Quem fez esta lua foi o meu Deus. Quem fez as estrelas foi o meu Deus. Quem te fez, quem fez eu foi o meu Deus. Até o Satanás que tu serve foi o meu Deus que fez. E quando eu falava assim, irmãos, aqueles homens caíam no chão. Eu olhava para aquele homem que estava de terno e ele caía no chão. Eu dizia: todo o poder está na mão do Deus que eu sirvo. Ele tem poder. Mas quando eles estavam falando dessa forma comigo, dizendo que eu era um bruxo, eu começava a falar dessa forma, eles fechavam a boca. Eles calavam para ouvir eu falar de Jesus. E quando eu estava falando que Deus, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou as estrelas, que todo o poder estava na mão dele, aquelas pessoas ali se alegravam que estavam do meu lado. E elas fechavam a boca enquanto pensavam que não entrava em mistério. E eu começava a entrar em mistério, falando em línguas, glorificando o nome do Senhor, só que não me acordava falando em mistério quando eu descia da cama. E eu dizia: glória a Deus. Aleluia. Eu falava: Deus, eu não sou merecedor, não sou digno. Mas quando eu me acordava, irmãos, eu me acordava com esta palavra no meu coração: a criação do céu, da terra. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que todo o poder está na mão do nosso Deus. A Bíblia não diz que Ele fez o céu, Ele fez as estrelas, Ele fez o mar, Ele fez tudo. Verdade, meu Deus. E eu me acordei com essa palavra, eu falei: Senhor, eu vou estudar ela. E eu li um dia lá, me bateu um sono, eu não consegui pegar nada. Eu falei: Senhor, está repreendido esse sonho. Mas Deus, Ele me revelou algo aqui, eu preciso passar para os irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 20. Glória a Deus. Que diz assim: e disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as águas, e Deus criou as grandes baleias, e todo réptil que dá de alma vivente, que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aí vai dizer no 24, irmãos: e disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme as suas espécies. No verso 26, irmãos, vai dizer assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine
e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Observe o que está dizendo aqui, irmãos, no verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Glória a Deus. No início do capítulo 1, irmãos, vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Irmãos, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei pensando e eu estava dizendo: que privilégio, irmã Josiane, nós temos, aleluia, Jesus para com este Deus. Observe que nós sabemos que no espaço há muitos planetas. Neste céu, aleluia, Jesus, cientistas, eles falam que existem vários planetas. Mas o nosso privilégio já começa por aí. Em meio, presbítero Antônio, há muitos planetas. Deus escolheu o planeta Terra, aleluia, Jesus, para visitar, para dar forma. Observe que vai dizer o texto que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor, aleluia, já pairava sobre as águas, porque só era água. Aleluia. Mas o Senhor, aleluia, Jesus, Ele olha para este planeta deformado, sem forma, vazio, sem vida, e Ele acha bom, Ele acha certo, aleluia, Jesus, dar vida agora para este lugar que não tinha mais cores. E vai dizer que Ele faz separação entre as águas, entre a terra. E ali vai dizer o texto, aleluia, Jesus, que apenas com a palavra haja. Aleluia. Ele cita essa palavra haja 4 vezes. E ali, conforme essa palavra, ele abria a sua boca, irmã Marlene, foi criando, foi formando e dando vida àquilo que não tinha mais vida, aquilo que não tinha boniteza, aleluia, Jesus, ele foi dando vida. Ele foi criando as estrelas, ele foi criando o mar, a separação das águas, a terra, cada um no seu lugar. Ele foi criando, o que diz o texto, que ele criou a luz, e ele achou aquilo ali maravilhoso. Ele criou, aleluia, Deus, o luminar maior, que é o sol. E ali o Senhor foi gostando do que ele estava fazendo. Louvado seja Ele foi dando vida ali para esta terra. Aleluia, Jesus. E conforme eu fui lendo aqui, irmãos, eu falei: Senhor, que poder é esse que o Senhor tem? Que privilégio, aleluia, Jesus. Eu dentro do meu quarto, lá do fundo, eu estava lendo, e essa palavra ela começou a entrar dentro do meu coração. Aleluia. Eu comecei, aleluia, Jesus, como eu falo para os irmãos, a entrar dentro do cenário. Era como a minha mente, irmã Marlene, ela foi lá no livro de Gênesis, nessa situação. E eu comecei a imaginar agora aquele lugar, esta terra, sem forma, como diz o texto, vazia, só escuridão. E eu comecei a observar, como diz o texto, que o Espírito Santo do Senhor, ele pairava sobre as águas. Glória a Deus. E agora eu fico imaginando o Senhor olhando para ali, para este lugar, e dizendo: não, ali nós podemos fazer algo extraordinário. Aleluia. Aleluia. E conforme o seu poder, ele foi dizendo: haja isso, haja aquilo, haja isso, haja aquilo, apenas não abrir a sua boca. Glória a Deus. Mas o Senhor me revelou algo interessante nessa palavra, irmãos. Conforme ele ia falando a palavra haja, foi criando as coisas e foi dando vida àquilo que não tinha vida. Conforme ele criou separação nas águas, ele criou separação na terra, aleluia, Jesus. Observe o texto aqui, depois do capítulo 20 em diante, vai dizer que daquilo que ele criou,
Ele deu ordem para as águas e disse: olha, águas, vai dando vida, vai fazendo com que de peixe produza isso, produza aquilo. Ele dá uma ordem para aquilo que ele já tinha feito, para aquilo que ele já tinha criado para produzir. É Deus, aleluia. Deus, aleluia. Aqui no texto dá a entender como se Deus dissesse assim: olha, águas, tu vai produzir 50% de coisas e eu vou produzir 50%. É como se as águas fizessem alguns animais, alguns peixes, algumas coisas menores, e o Senhor diz: ó, deixa os maiores comigo. Dá a entender isso? Porque vai dizer o texto que ele diz: e o Senhor criou as baleias, e ali vai. Aí ele chega na terra, aleluia, Jesus, porque ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder nas suas mãos. Ele diz: olha, terra, produza, aleluia, Jesus, olha o que ele diz aqui, ó. E disse Deus: produza a terra animal vivente conforme a sua espécie. Aí vai dizer aqui que a terra produziu gado, produziu isso, produziu aquilo. E é como se ele dissesse: agora deixa que as bestas feras que vai criar sou eu. Isso me chama a atenção, irmãos. Isso me alegra, porque eu estou servindo a um Deus grande, um Deus poderoso, que tem controle de tudo. Glórias a Deus, aleluia. Nós servimos a um Deus, irmãos, que controla, tem todo o poder. Glória a Deus. É verdade. Eu às vezes fico observando, é como se Deus, aleluia, Jesus, fosse tão grande, presbítero Antônio. É como se o planeta Terra fosse igual um caroço de feijão em cima das suas mãos. E tudo ele está vendo, tudo ele está observando, porque ele é poderoso, aleluia, Jesus. Um dia no meu trabalho, uma pessoa perguntou para mim: Elisvan, me explique como, quem criou Deus? Elisvan, quem criou Deus? Para você falar assim, quem é Deus? Eu falei quem era Deus, mas eu falei: ele não pode ser criado. Ele é a própria existência, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Ele é um ser, aleluia, Jesus, soberano, eterno. Ele é um ser, aleluia, Jesus, que ninguém produziu ele. Ele é a própria existência. Aleluia. Porque todo o poder está nele. Glória a Deus. Aleluia. Elisvan, mas como é que você sente este Deus que você fala para mim, Elisvan? Eu falei para ele: você já levou uma topada? Ele já. E você vê a topada? Não. Mas você sente, ele sinto. Ele bem assim: é eu com Deus. Glória a Deus. Agora o interessante, irmãos, é isto aqui. Ele fala para as águas criar ali os animais viventes conforme a sua espécie. Ele dá uma ordem para a terra criar, aleluia, os seus animais conforme a sua espécie. Mas vai dizer aqui o texto, irmãos: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aleluia. Observe, irmãos, que nós somos privilegiados por Deus. Nós somos os únicos seres, aleluia, Jesus, que pisam nessa terra com o privilégio de ter sido feito com as mãos do Senhor. Nós somos os únicos seres, aleluia, Jesus, que na nossa criação, aleluia, Jesus, o Senhor pegou, o Senhor tocou, aleluia, Jesus, porque o texto diz mais na frente que o Senhor nos formou do pó da terra. Glória a Deus. Eu fico imaginando agora Deus arregaçando as suas mangas e dizendo: olha, vamos fazer ele, este homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aleluia a Deus. Ele está falando para o Espírito Santo, ele está falando para o seu Filho Jesus Cristo: vamos se unir, vamos fazer ele com amor e carinho. Ele tem que ser, não pode ser de qualquer jeito, ele tem que ser parecido, aleluia, Jesus, com a nossa aparência. É, meu Deus. Nós somos os únicos seres criados nesta terra, presbítero Antônio, Verdade. com direito, aleluia, Jesus, a ter 3 escolhas. Glória a Deus. Nós temos os únicos seres com o privilégio de morar na terra e escolher morar no inferno ou no céu. É verdade. Nós somos os únicos seres feitos por Deus celestiais. Nós não somos seres viventes, terrestres, que se morrer acabou. Os animais, aleluia, Jesus, que a terra produziu, aleluia, Jesus, eles são animais viventes da terra. Se morrer acabou, porque não tem o Espírito do Senhor sobre as narinas deles. Eles só têm vida, eles não têm Espírito. É verdade, meu Deus. O animal, ele morre, aleluia, Jesus, e ele fica aqui na terra, ele seca, ele volta ao pó. Mas nós somos os únicos seres
foi feito pelas mãos, Previno Antônio, do Senhor Jesus, do Senhor Deus, com direito, aleluia, Jesus, de se morrer hoje, dependendo da sua escolha, aleluia, ou descer para o inferno ou subir para o céu. Aleluia, Jesus. Depende da minha e da tua escolha. Depende do que você está procurando. Depende do que você escolheu. Se você quer ser um ser vivente, aleluia, Jesus celestial, ou ser vivente, aleluia, que vai para o inferno. Poderoso Deus. Aleluia. É doloroso, é meio complicado, é apertado, é espinhoso, a cruz é pesada, mas naquele grande dia nós vamos ser coroados, aleluia, Jesus, porque o Senhor, louvado seja Deus, Ele não nos fez, aleluia, Jesus, para viver o resto da vida nesta terra, nem para descer para o inferno, mas Ele nos fez para que o dia que nós morrermos, nós subimos para Ele no céu. Mas o interessante, irmãos, é que vai dizer um texto que diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essa semelhança, irmãos, foi o que me chamou a atenção. A imagem de Cristo nós já temos. Aleluia, Jesus. Observe que ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está dizendo, vamos fazer ele parecido com nós, com a nossa fisionomia, aleluia, mas com a nossa semelhança. E o que é semelhança? O que é, aleluia, Jesus, essa semelhança, aleluia, Jesus? Isso aqui falou comigo, irmãos. Porque a vontade do Senhor era criar nós parecidos com Ele, mas com a semelhança dEle. Nós sabemos que Deus, Ele é amor. Nós sabemos que Deus, Ele é compreensível. Nós sabemos que Deus, Ele é amoroso. Aleluia. Nós sabemos que Deus, Ele é paciente, aleluia, porque senão já tínhamos fulminado. Verdade, meu Deus. Mas será que nós temos essa semelhança dEle? Será que nós estamos servindo a Ele, aleluia, Jesus? E as pessoas que estão nos vendo lá fora, será que eles estão nos vendo com esta semelhança que nós pregamos? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Isso aqui me bateu, irmãos. Isso aqui me bateu. Porque nós podemos até ser parecidos com Deus. Nós podemos até ter a fisionomia parecida como Cristo, aleluia. Mas será, aleluia, louvado seja Deus, que esta semelhança de Cristo nós temos? Meu Deus. Será, aleluia, Jesus, que nós, com essa semelhança que Ele nos fez, será que nós conseguiríamos, aleluia, Jesus, passar pelas provações que Cristo passou por causa do Evangelho? Meu Deus. Oh, glória a Jesus! Será que nós suportaríamos, aleluia, louvado seja Deus, passar pelo que Jesus passou por causa do Evangelho, por causa da palavra do Senhor? Sim, meu Deus. Aleluia! Isso me bateu, irmãos, porque eu já tive momentos, muitas das vezes, que não suportei nada, perdi a cabeça muito rápido. Eu já passei por momentos, aleluia, Jesus, que nem precisou muito ser apertado. O velho homem já tomou conta de mim. Eu não tenho por que mentir, porque se eu mentir eu sou hipócrita aqui em cima. Deus, é desse jeito. Sim, meu Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que as pessoas dentro do trabalho, irmã Marlene, estão olhando para mim, estão vendo realmente Cristo em mim? Aleluia. Será que aonde eu ando, aonde eu passo, onde eu trabalho, será que as pessoas, aleluia, Jesus, estão vendo essa semelhança em mim? Jesus. Será que no abrir da minha boca, no meu andar, no meu caminhar, as pessoas estão dizendo, este daí realmente é o servo de Deus? Glória a Deus. Alegria grande, irmãos. Eu tive um dia, quando eu fui lá na Obra Max, e quando pensa que não, encostou um homem em mim e falou assim, eu tinha o maior desejo de alguém olhar para mim e dizer assim, eu vi em você o brilho do Espírito Santo. Eu tinha o maior desejo de ouvir isso um dia de alguém. Glória a Deus. Saber que em
da presença do Espírito Santo, irmão Marlene. Eu tinha maior desejo de um dia, quando eu estivesse andando, alguém dizer assim: você é servo de Deus? Glória a Deus. Você é evangélico? Glória a Deus. Era minha maior vontade, irmã Marlene. Era um dia alguém chegar em mim e perguntar se eu era um servo de Deus. E quando eu perguntasse: mas por que você está me perguntando? Ele dizia assim para mim: é porque você tem o brilho do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. E um dia eu estava na obra Marco, desci da minha moto com a minha sobrinha, e veio um homem de lá para cá, um homem de Deus, a vestimenta do homem de Deus, servo de Deus, vendendo umas balinhas, umas coisinhas. E eu vi aquele homem vindo arrodeando de encontro a mim, e falou assim para mim: a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu falei: mas como que o senhor sabe que eu sou um servo de Deus? Ele falou bem assim: desde o momento que você entrou aqui de moto, que quando você desceu daqui, eu senti desejo de vir te dar a paz do Senhor, porque eu vi o brilho do Espírito Santo em você. Irmãos, ali na hora minhas lágrimas desceram. Eu me alegrei demais, porque Deus sabia desse desejo que eu tinha no meu coração. Glória a Deus. Isso é a imagem e semelhança. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é viver, aleluia, Jesus demonstrando as semelhanças de Cristo. Nós sabemos que Cristo, ele por causa do Evangelho, ele foi caluniado, ele foi cuspido, ele levou tapa, ele levou chicoteada, ele carregou uma cruz pesada por causa do Evangelho, ele padeceu, louvado seja Deus, por causa da minha e da tua vida. Será que nós estamos carregando esta semelhança? Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Maravilha. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa foi a vontade do Senhor quando Ele nos formou. Essa foi a vontade de Cristo quando Ele nos criou, quando Ele soprou o fogo de vida sobre nós. Verdade, meu Deus. Era que nós, aleluia, Jesus viesse andar como Ele, falar como Ele, pelo menos ser parecido como Ele. Glória a Deus. É, meu Deus. Verdade. Mas muitas das vezes, irmão, nós mesmos se sentimos que não estamos representando eles bem. Meu Deus. Paulo fala que nós somos representantes de Cristo nessa terra, ministros de Cristo nesta terra. Aí vai dizer o texto aqui, irmãos, mais para frente, que Deus ali, ele criou o homem conforme a sua vontade do pó da terra, e soprou, aleluia, Jesus, sobre as suas narinas o fôlego de vida. E ali ele determinou, aleluia, Jesus, que o homem agora dominasse tudo sobre a terra. Aleluia. Os animais, a terra, ele plantasse, que ele viesse frutificar, que eles viessem crescer. E vai dizer um texto, irmãos, aleluia, Jesus, que ali ele criou ali no Éden um jardim. E vai dizer o texto que ele pôs ali o homem que ele criou dentro do jardim. Glória a Deus. Só que dentro do jardim, aleluia, Jesus, ele pega aquele homem, irmã Josiane, que ele criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, aleluia, Jesus, acreditando que o homem, aleluia, Jesus, ele ia ser, ele ia continuar sendo aquilo que ele criou. E ele pega aquele homem que ele criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e ele coloca dentro do jardim. Só que vai dizer o texto que dentro do jardim, aleluia, ele coloca ali duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, ele me revelou algo aqui, irmãos, quando eu estava lendo. Ele pega este homem que ele acredita, ele pega este homem que ele confia, que vai andar como ele, agir como ele, e ele coloca agora em prova. O senhor sabia disso, meu irmão Antônio? Deus, ele me revelou isso. Ele coloca aquela árvore ali dentro ali para provar aquilo que ele criou. Aleluia, Jesus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, onde o Senhor, ele fala assim, mas ele diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que comerdes dela, comerdes dela, certamente morrerás.
Nós sabemos, irmãos, que o Senhor toda tarde Ele deu um particular com Adão. Glória a Deus. Mas além dele estava, aleluia, Jesus, esta árvore representando o livre-arbítrio. Deus colocou esta árvore como livre-arbítrio. Nós sabemos que nós temos livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal. É verdade. É, meu Deus. Aleluia, Jesus. Esta árvore aqui, onde ele está dizendo: se comer, certamente morrerás. Morrerás o que? Espiritualmente. É morrer espiritualmente, porque o texto está dizendo: a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é do mal, aleluia, Jesus, o texto vai dizer, aleluia, louvado seja Deus, se não me falha a memória, é algum lugar da Bíblia que faz com que o homem, aleluia, se afaste do Senhor. É, Deus. Não é o Senhor que se afasta do homem, mas o pecado faz com que o homem se distancie de Cristo. Verdade. Isso é a morte que o Senhor estava falando. É, Deus. Se ele comesse desta árvore do conhecimento do mal, automaticamente, como diz o texto lá na frente, ele ia se ver em pecado, ele ia se ver que estava nu, e isso fazia com que ele desobedecesse a Cristo e fizesse separação do Senhor dele. É, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor, Ele acredita em mim e você. O Senhor, Ele não quer que você sirva a Ele, aleluia, à força, É, Deus. mas Ele quer que você sirva a Ele verdadeiramente com livre e espontânea vontade. Você tem livre-arbítrio, aleluia, Jesus, de escolher ou viver na obediência, aleluia, louvado seja Deus, se alimentando daquilo que vai trazer você cada dia mais para perto dEle. Aleluia, Jesus. Ou você escolhe, aleluia, Jesus, se alimentar do mal. Meu Deus. Meu Deus, aleluia. Porém o mal, ele vai te afastar da grandeza do Senhor. Misericórdia. O mal, aleluia, Jesus, ele te mata espiritualmente. O mal, aleluia, Jesus, que são as coisas do mundo, as coisas que o inimigo nos oferece, presbítero Antônio, vai nos fazer morrer espiritual. Vai fazer com que você não tenha força para orar. Vai fazer com que você não tenha força para jejuar. Vai fazer com que você não tenha força de glorificar. Vai ter dia que você não vai ter força de vir para a igreja. E o mal vai te fazer distanciar-se de Deus. Verdade, meu Deus. Misericórdia. Nós vivemos uma vida de livre-arbítrio. O Senhor, Ele falava no meu coração sobre esta palavra, irmãos. O Senhor pega aquele homem conforme a sua imagem e semelhança que Ele criou. Ele coloca no jardim, mas Ele coloca ali também aquela árvore. Glória a Deus. Glórias a Deus. Este homem, ele vivia com comunhão com Cristo. Mas o que aconteceu depois que ele provou desta árvore? Depois que ele provou do fruto desta árvore, houve uma separação. Houve uma desobediência que fez com que ele ficasse agora envergonhado, morto espiritual, sem força de querer se apresentar diante do Senhor. Verdade, meu Deus. É isso, aleluia, Jesus, que Deus quer falar. Meu Deus. Nós temos livre-arbítrio. Ou você se alimenta disso aqui, ou você se alimenta das coisas más do mundo. Se você se alimentar das coisas que está escrito aqui, Glória a Deus. aleluia, você vai ter força de estar na igreja buscando, aleluia, se alimentar do Senhor. Se você se alimenta da palavra do Senhor, você vai ter força de glorificar nos cultos, você vai ter força de exaltar o nome do Senhor. Mas se você é uma pessoa, aleluia, Jesus, que procura se alimentar das coisas do mundo, do mal, você não vai ter força, porque o pecado vai fazer com que nós se distancie de Deus. Verdade, meu Deus. Verdade. Vida de livre-arbítrio, É, Jesus. você que escolhe. É, Jesus. Nós vivemos uma vida de escolha, mas graças a Deus, que é a melhor parte nós estamos escolhendo. Louvado seja Deus, que é a melhor parte nós estamos escolhendo, que é viver, aleluia, Jesus, servindo a este Deus, que fez o céu, que fez a terra, que fez as estrelas, que todo o poder está em suas mãos. Aleluia. Que nós venhamos sempre, aleluia, Jesus, deixar esta árvore de lado É, Jesus. e procurar viver se alimentando da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Que nós venhamos viver, irmãos, neste mundo, aleluia, Jesus, mostrando ser semelhante como Deus. As pessoas olhando para nós sentem desejo de viver como nós. As pessoas olhando para a irmã Marlene, para a irmã Joseane
de Deus. O presbítero Antônio, aleluia, Jesus. Este homem ali, ele tem o brilho do Espírito Santo. É viver a imagem e a semelhança de Deus. Aleluia. Irmãos, me falta ali 3 minutos. Eu vou estar louvando o louvor, irmãos. Glória a Deus. Curto em agradecimento ao Senhor. Glória a Deus. Porque, irmãos, nós fizemos a melhor escolha. Glória a Deus. Aleluia. Nesta vida de livre-arbítrio que o Senhor nos deu, Aleluia, Jesus. nós escolhemos a melhor parte. Glórias a Deus. Servir ao Senhor. Glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Maravilhoso é o teu nome. É um louvor curto, irmão. Santo, santo, santo é teu nome. Mas eu creio que vai falar com os irmãos. Glórias a ti, Jesus, aleluia. Glórias ao teu nome. Aleluia. Oh, Deus querido. Aleluia, Aleluia, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Oh, poderoso Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias, 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 aleluia.